Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo para o Nerd Lane e dessa vez vamos tratar do segundo colocado da nossa votação de temas de vídeos no canal. Eu já lancei o vídeo das teorias do continente negro que ganhou a votação e esse aqui ficou em segundo lugar. Na verdade, esse tema aqui liderou por bastante tempo, então nada mais justo do que eu trazer ele aqui no canal. Para que fique algo mais fácil de entender, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Em uma parte vou avaliar a luta entre Gon e Pitou. Na segunda parte vou avaliar a luta entre Meruem e Netero. E na terceira parte eu vou dar o veredito de quem venceria essa luta. Então, sem mais enrolação, vamos logo para esse vídeo que eu garanto que eu vou te surpreender. Das lutas que eu falei, a primeira que aparece é Meruem versus Netero, tanto no anime quanto no mangá. E aqui já aparece a primeira dificuldade que eu vou acabar enfrentando durante todo esse vídeo. Tanto Netero contra Meruem, quanto Gon e Pitou são duas lutas bastante unilaterais. Mas mesmo assim, eu vou tentar avaliar as características que esses dois personagens mostraram nessas lutas. E a primeira característica que eu acho que vale destacar e vai ser a mais importante de todas sobre Meruem é a sua resistência absurda. A luta se inicia com Netero superando Meruem em velocidade. O formigão não consegue se aproximar do velho. E Netero aproveita isso para ir sentando a mão na nuca do formigão. É lasca mesmo. Ai, um meio, E só um adendo rapidinho aqui, é que eu já fiz um shorts a respeito dessa luta, e lá eu afirmo que Meruem não está brincando com Netero igual muita gente pensa, mas Meruem, ao invés de tentar superar Netero pela velocidade, ele tenta encontrar um padrão nos seus ataques, e aí encontrar uma brecha para finalmente conseguir incapacitar Netero. E isso eventualmente acontece, mas tudo isso que eu disse só é possível porque a resistência de Meruem é completamente fora do normal. Só há um momento nessa luta, como eu vou deixar no quadro do mangá aí pra vocês, que Meruem afirma estar sentindo uma leve dor. Ele tomou golpes que destruiriam uma montanha e ele está sentindo uma leve dor. Tá brincando comigo, pegadinho? E após ele conseguir incapacitar Netero, essa luta já não tem mais tantas demonstrações assim, a não ser novamente as demonstrações de resistência absurda de Meruem. A primeira é quando ele sai praticamente ileso da mão zero de Netero, e a segunda, e que muita gente esquece, é que ele recebeu uma bomba atômica na boca e ele não virou cinzas. Como é dito no próprio mangá, as rochas que estavam em volta da bomba derreteram. Não virar cinzas diante de uma arma química é o maior feito de Meruem, sem sombra de dúvidas. Superar o que foi considerado por muito tempo o humano mais forte e vivo também é um feito gigantesco. Mas o que podemos tirar dessa luta então? O maior feito de Meruem durante a luta contra Netero é sem sombra de dúvidas a sua resistência, mas não podemos ignorar a força absurda do rei que desmembra Netero como se fosse papel. O único ponto que realmente Meruem ficou abaixo de Netero foi em sua velocidade. Então agora é hora de avaliar o outro lado dessa disputa e ver como foi a luta de Gon contra Pitou. E na verdade não foi uma luta. Antes de falar da luta entre Gon e Pitou, eu quero trazer 2 pontos aqui que vão ser extremamente relevantes para a decisão final desse vídeo. O primeiro é que Gon já estava sendo tratado por Pitou como alguém que ameaçaria o rei de alguma forma. Muito disso vem da determinação de Gon e principalmente do seu sentimento de vingança crescente por Pitou. O segundo ponto é a respeito do contrato de Nen de Gon. A
aqui eu vou ter que teorizar a forma que esse contrato funciona, mas baseado no que a própria obra mostra, eu acredito que a minha teoria faz bastante sentido. Então vamos lá. Eu acredito que o Nen é a energia vital de todos os seres vivos. Isso é algo que já é falado na história. Porém, eu acredito que essa energia vital é a energia de toda uma vida. E justamente por isso que Gon consegue ter acesso a toda essa energia em apenas um momento. Então, eu vou fazer a analogia de um poço que simboliza onde está guardado o Nen e a energia vital de cada um. Nesse poço existe uma pequena mangueira que vai soltando pequenas porções de Nen ao longo da vida do usuário. O contrato de Nen de Gon consiste em substituir essa mangueira por uma mangueira milhares de vezes maior que vai sugar esse poder todo de uma vez. Mas essa informação de como o contrato de Gon funciona vai ser mais importante lá na frente e vocês vão entender. Agora, falando sobre a luta entre Gon e Pitou, vemos que não houve luta. Gon liquida Pitou com apenas 2 golpes, o que vai dificultar, como eu já disse lá atrás, avaliar os feitos de Gon, mas ainda assim tem coisas bastante importantes aqui para vermos. A primeira é a velocidade de Gon. Ele some diante dos olhos da Pitou por 2 vezes. Se quisermos ser exagerado, se ele está mais rápido que a visão de Pitou, pode indicar que ele talvez esteja mais rápido que a luz. É bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Mas eu não vou levar para esse lado e eu vou dizer apenas que Gon adulto é extremamente rápido. Ele é rápido o suficiente para fazer a Pitou parecer uma tartaruga diante dele. E aqui outro ponto muito importante é a força de Gon. Como eu disse, ele derrota Pitou com apenas 2 golpes. E o segundo é um Junkei bem encaixado no maxilar da formiga. Outro momento que é muito importante e bastante lembrado a respeito dessa luta é quando Pitou consegue arrancar o braço de Gon. Mas eu acredito que isso só acontece pois Gon sabia que estava golpeando o corpo morto de Pitou. Ele não esperava que ela fizesse aquilo e muito provavelmente ele não estava utilizando o seu Ken. Outro ponto que reforça isso, como eu já disse, é a velocidade de Gon. Se ele realmente estivesse esperando um ataque desse, ele com certeza conseguiria desviar. E para finalizar, nesse momento Pitou estava sob o efeito do Nen pós-mortem, o que com certeza aumentou muito a proporção e o impacto desse golpe. Então conseguimos afirmar que os maiores feitos de Gon durante essa luta foi a sua extrema velocidade demonstrada, assim como uma força colossal. E podemos dar um ponto negativo, mesmo com os motivos que eu citei para a sua resistência. E agora que analisamos as duas lutas, é hora de vermos quem venceria essa disputa. Na minha opinião, essa luta tem 2 cenários. Um é baseado na velocidade extrema de Gon, que seria o primeiro, e o segundo cenário seria baseado na resistência absurda de Meruem. E esse é o primeiro cenário que eu trago nessa luta. Nesse primeiro cenário, a velocidade avassaladora de Gon seria usado para que ele conseguisse fazer um Junken e acertar Meruem. Porém, eu acredito que apenas um Junken não derrotaria Meruem, já que para fazer isso, teria que ser um Junken com pelo menos metade do poder da bomba. Eu acredito que Gon é muito mais rápido e talvez mais forte que Meruem, e diferente das mãozadas na cara de Netero, eu tenho certeza que os golpes de Gon seriam suficientes para ferir o rei, mas eu acredito que ele não derrotaria o rei, a não ser que acertasse um Junken mais poderoso de todos, algo que provavelmente ele não usou contra Pitou, ou se acertasse uma sequência de Junkens em Meruem. Só que eu acredito que seja muito mais provável o segundo cenário. E nesse segundo cenário, um Junkei, mesmo com toda a força de Gon, feriria muito Meruem, mas não o mataria. Considerando que Gon matou Pitou com um Junken, eu acredito que seria necessário pelo menos 3 para fazer o mesmo com Meruem. O problema é que, como vemos na luta contra Netero, Meruem se adapta rapidamente
a batalha e eu duvido muito que Gon conseguiria acertar 3 Jankens nele. Sendo assim, é muito provável que essa luta entraria para uma batalha de resistência, onde o que aconteceria seria trocação de golpes entre os dois. E nesse cenário, faz todo sentido que Gon tenha vantagem, já que muito provavelmente ele é bem mais rápido que Meruem e também mais forte. Só que é nesse ponto que entra minha teoria sobre o contrato de Nen de Gon. Eu criei essa teoria justamente pelas escolhas visuais que existem tanto no mangá quanto no anime. Fica claro que Gon está exaurindo o Nen do seu corpo, e isso me faz pensar que Gon conseguiria manter essa transformação por um tempo muito curto. E é justamente aqui que eu acho que é o maior ponto fraco de Gon e o que decidiria a batalha. E só um adendo rápido nessa parte, pois eu sei que vai aparecer esse tipo de comentário aí. Muita gente diz que o contrato de Nen de Gon foi feito com base em Pitou, mas isso não existe e não existe nada na obra que comprove isso. Até porque não faria sentido que o Nen de Gon calculasse o poder da Pitou e se Pitou está viva ou não para manter ou não o seu poder. Gon fez um contrato onde ele usaria toda a sua força vital, seu futuro e seu Nen para conseguir poder em um momento. E como sabemos, Gon está enfrentando um personagem que apenas se arranhou a receber a mão zero de Netero, e que também não virou cinzas mesmo recebendo uma bomba atômica na boca. Então, por conta de toda essa resistência absurda de Meruem, e por acreditar que o contrato de Nen de Gon tem um tempo muito curto de usabilidade, então eu acredito que mesmo Gon sendo mais forte e mais rápido que Meruem, por conta das limitações do seu contrato de Nen, ele não conseguiria vencer essa batalha. E o resultado final é que provavelmente Meruem venceria Gon adulto. Não dá para calcular quanto tempo Gon manteria esse poder, mas eu cravo que seria por muito pouco tempo. Mas o que dá para calcular, com certeza, é que Meruem conseguiria se manter firme por muito tempo, mesmo lutando com um personagem que é mais forte que ele e muito mais rápido. Então por isso eu acredito que Meruem conseguiria ficar de pé até o momento que o poder de Gon acabasse. E é justamente por isso que eu acho que Gon, mesmo sendo mais forte e muito mais rápido, ainda perderia para Meruem. E pessoal, esse é o tipo de vídeo onde a minha opinião é baseada em puro achismo, já que temos poucos elementos que podemos utilizar para fazer essa batalha. E é justamente por isso que nesse tipo de vídeo a participação de vocês é essencial. Então se você curtiu o conteúdo e curtiu o canal, não esqueça de deixar o seu like e me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. E principalmente, nesse tipo de vídeo, é essencial que vocês comentem as suas opiniões. Do mais é isso, muito obrigado e até a próxima.